Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor seja convosco. Nós sabemos que lá na cruz, Jesus providenciou a salvação para as nossas vidas. Jesus nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas também sabemos que isso teve um preço. Eu quero comentar com você sobre o preço da nossa redenção, o preço da nossa salvação. Quanto valor temos aos olhos de Deus? Quanto vale a sua alma? O sangue precioso de Jesus foi derramado para que eu e você tivéssemos vida. Ele cura as feridas que nós mesmos causamos em nós, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas decisões precipitadas, por causa dos nossos erros e omissões. Por causa do orgulho, muitas vezes nos ferimos, e também aquele que derramou seu sangue por nós. Por isso somos convidados a meditar, a contemplar as feridas causadas em Cristo Jesus. Olhar para o seu peito aberto, jorrando sangue e água preciosos. Olhar para tudo isso e ver como esse sangue nos cura, nos purifica. Nós somos chamados por Deus a reparar neste coração chagado, ferido por nossa causa, e acima de tudo, somos convidados a nos redimir mediante o sacrifício, esse sacrifício de amor do nosso Deus. O seu sangue nos lava, nos cura, nos liberta da vida do pecado, da vida de imundície, da vida das trevas, para uma nova vida. Sem o sangue de Jesus não há salvação. É o sangue de Cristo que nos protege de todo mal, que nos liberta do pecado, que nos cura as feridas da nossa alma, que impõe em nós uma coragem para seguirmos em frente e enfrentarmos os obstáculos. E isso nós podemos ver e ler na palavra do Senhor, que está em 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 18 ao 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como ouro ou prata, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem mácula, sem defeito, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, e que por meio deles tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Os filhos de Deus são redimidos pelo preço máximo que nosso Deus poderia pagar, com o precioso sangue de Jesus. Jesus entregou sua vida divina para nos dar vida eterna. Romanos 4:25 nós podemos ler: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Também, meus queridos, nós podemos ver mais adiante e ler em Hebreus, no capítulo 2, no versículo 1 ao 3, onde nos diz o seguinte: por isto é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Jesus fez um tremendo sacrifício por mim e por você lá na cruz. Como escaparemos nós
se nós negligenciarmos este ato de salvação que ele fez lá na cruz. É preciso conhecer claramente a real condição em que se encontra um homem sem Cristo, para nós compreendermos o infinito valor da nossa redenção, o infinito valor da nossa salvação. Como está um homem sem Cristo? À deriva de Deus em seus pecados, em seus enganos, em suas falhas. Ele está perdido nas trevas, sem orientação, sem direção, sem um caminho. E o único preço pelo qual aqueles que creem em seu nome podem ser livres da total condenação é aceitar o plano da redenção. Sem derramamento de sangue, meus queridos, não há remissão dos pecados. O homem, desde o princípio, se curvou ao pecado. E por isso mesmo se tornou escravo de Satanás. Mas Deus não deixou isso assim. Ele enviou Jesus. E Jesus comprou a humanidade, pagou a dívida e agora nós pertencemos a Deus. Veja o que diz a palavra em Efésios, no capítulo 2, do 1 ao 3. E vos vivificou, estando vós ainda mortos em ofensas, em pecados, e que noutro tempo andastes o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. O sofrimento da eternidade para quem não conheceu a Cristo será incomparável. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 13, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem aos seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está avisando a toda criatura. Todos estão sendo avisados que há só dois destinos: aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E Paulo vai chamar de iniquidade que está sobre essa terra como o curso deste mundo. E João declara: o mundo inteiro jaz do maligno. Então nós precisamos nos retirar. Nós somos separados da condenação, separados deste mundo que jaz do maligno. Não é pelas nossas forças, pelos nossos méritos ou pelas nossas obras, mas é pelo sacrifício de Jesus lá na cruz. Este foi o preço pago pela nossa salvação. Nós podemos ver que a celebração da ceia do Senhor se propõe a manter diante dos nossos olhos e da nossa consciência o alto preço pago pela nossa redenção, pela nossa salvação. Veja, ali que pergunta que fez em Hebreus: como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? O que você pensa? Como você ou alguém que não aceitar vai proceder no grande dia, quando há separação
entre os escolhidos e os que serão colocados de lado. Perceba que essa realidade ressalta o valor da grande misericórdia de Deus que é revelada lá no sacrifício do Senhor Jesus em nosso lugar. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Queridos, isso podemos ler em Hebreus 2. Nós precisamos estar alertas. E o momento da ceia é um momento em que cada vez meditamos, nos arrependemos, nos achegamos mais a Cristo. A ceia do Senhor foi constituída e é celebrada por todos nós, realmente para que cada vez nós lembramos deste alto preço que Cristo pagou lá na cruz para nos salvar de toda imundície, de todo pecado, das trevas, das mãos de Satanás. Na noite em que Jesus instituiu a ceia, ele se identifica com as nossas dores, nossos medos, nossas angústias, nossa solidão, nossas dores mais profundas, as feridas da alma. Naquele lugar, ele se identificou com cada um de nós, viu que cada um de nós estava apartado de Deus, não tinha mais comunhão com Deus, e ali ele assumiu o meu e o teu lugar. Como diz Isaías 53, ele foi oferta pelo meu pecado, pelas minhas transgressões, pelas minhas falhas. Ali ele entrega o seu espírito e consuma a sua missão. Ele foi fiel ao propósito de Deus em sua vida até o fim. Pagou um alto preço lá na cruz para salvar a mim e a você. Está consumado. O último e único sacrifício perfeito está sobre o altar e acaba de ser oferecido. O caminho para o céu novamente está aberto para todo homem e mulher através de Jesus Cristo. Neste momento, lá no templo, o véu se rasga em dois, de alto a baixo. Aleluia. Acabou aquele período em que os homens estão separados de Deus, em que os homens precisam oferecer sacrifícios por seus pecados, em que o homem já não tem mais acesso direto a Deus, mas neste momento tudo isso foi quebrado e a porta em direção a Deus foi aberta. E nós podemos ver a visão de João em Apocalipse no capítulo 1, 10 a 18. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi
7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Ele tem o controle de tudo, de todas as coisas, de todos os lugares. Por fim, nós podemos também ler em 1 Coríntios 15, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Lembre-se, meu querido, que Jesus venceu a morte e venceu para todo sempre. Mas aqueles que tiverem suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, aqueles que disseram: Senhor Jesus, hoje eu te aceito, aceito o teu amor na minha vida, aceito a tua redenção na minha vida, estou deixando de lado todo o mundo, todas as trevas com as suas concupiscências. Eu quero, a partir de agora, ter a minha vida pautada na tua santa palavra. Quero passar o meu tempo nos átrios do Senhor. Quero passar o meu tempo diante do altar do Senhor. Estes tiveram, sim, suas maldições quebradas, porque Jesus fez-se maldito por nós. Ele levou sobre si as nossas misérias, e está escrito assim na sua palavra, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. No sangue de Jesus é que nós temos a redenção. Tudo aquilo que nos era contrário, ele pagou lá na cruz. O diabo pode até nos acusar, nos trazer à memória atos que nós praticamos, coisas erradas que nós falamos, e até mesmo pensamentos obscenos, contrários, falhos, que involuntariamente nós pensamos. Só que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quando nós entendemos o poder da cruz, então nós vamos conseguir aplicar com sucesso essa revelação em nossa vida. Todos os dias nós vamos conseguir levar a nossa natureza carnal, nossos pensamentos ruins, o orgulho, a nossa autossuficiência, as debilidades, as fraquezas, diante da cruz do Calvário. E podemos deixar tudo ali na cruz e recomeçar para vencer, vivendo a salvação, gerando a cada dia mudanças significativas, relevantes em nossa vida. Tudo isso porque Jesus pagou um preço de amor por mim, um preço de amor por você.
E hoje é o dia em que nós meditamos se realmente queremos nos posicionar no centro da vontade de Deus e dizer: Jesus, assuma o controle da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, das minhas vontades. Quero que sejas o meu centro, o alfa, o ômega, o primeiro, o único, grande amor, que tu governes a minha vida. E então eu e você podemos usufruir das maravilhosas bênçãos que Ele conquistou para nós lá na cruz, aqui na terra, e também a vida eterna com o nosso Pai. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.